eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar sobre Question Tags. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo, depois comenta se ficou com alguma dúvida, segue a gente lá no Instagram, curte as fotos, ok? Vamos lá então. Mas afinal, o que são e para que servem essas Question Tags? Elas são mini perguntas que a gente vai colocar no final de frases. Ou seja, em vez de fazer a pergunta diretamente, a gente vai fazer uma afirmação ou uma negação e uma pergunta. Do tipo, vai chover hoje, não vai? É esse tipo de coisa que a gente vai fazer, tem no português, a gente vai fazer no inglês também. Então, para que a gente vai usar essas question tags? A gente vai usar para confirmar alguma informação, ou seja, a gente vai perguntar já esperando a resposta, seja afirmativa ou negativa. Porque a gente vai ter uma expectativa, do que vai ser. Então, a confirmação e uma expectativa de uma resposta certa. Raramente a gente vai perguntar uma question tag se a gente não sabe ou não espera uma resposta certa. Além disso, a gente pode usar as question tags para pedir alguma coisa, algum tipo de informação indiretamente. Então, ao invés de perguntar, tu me empresta uma caneta? Eu vou perguntar, tu não tem uma caneta? Tem? Já com essa intenção de eu não quero saber se tu tem ou não uma caneta, eu quero saber se tu tem uma para me emprestar. Não é só questão de saber se tem ou se não tem. Então, a gente vai usar as question tags para fazer esse tipo de coisa. Pedidos indiretos. Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem. Uma coisa que é importante também, a gente tem que prestar atenção no tempo verbal que está sendo usado na frase, na primeira parte dela. Por quê? Porque é com o auxiliar desse tempo verbal que a gente vai fazer a question tag, que a gente vai fazer realmente a pergunta. Então, vamos dar uma olhadinha. You watch aula D, don't you? Claro que assiste, porque senão não estaria aqui assistindo esse vídeo. You will study today, won't you? They don't have the book, do they? E she can't cook, can she? Então, a gente pode fazer frases na afirmativa ou na negativa. Então, vamos dar uma olhadinha. Se a frase está na afirmativa, a tag, ou seja, a pergunta que a gente vai fazer tem que estar na negativa. Vai ser sempre ao contrário. Então, a gente tem You watch aula D, don't you? O que a gente vai fazer? A gente tem que prestar atenção em duas coisas. A primeira é o sujeito, que a gente vai repetir ele. Então, aqui a gente tem you e a gente vai colocar you também na tag. Agora aqui a gente tem watch. Watch está no simple present, certo? E o auxiliar do simple present é o do e o does. Como a gente está falando de you, é o do que a gente vai usar. Como aqui é afirmativa, a gente tem que colocar o do na negativa, então fica don't. Vamos dar uma olhadinha aqui. It is such a beautiful sunny day, isn't it? Então, sujeito, que vai ser repetido, e aqui a gente tem o verbo to be. Lembrando que o verbo to be sempre é o auxiliar dele mesmo. Então, é só colocar o is na negativa para fazer a pergunta. He speaks English. Então, a gente tem o he, que vai ser repetido, e speaks. Speaks é simple present também. Só que como é he e tem o s, lembra que não é do, é does. Então, vai ficar doesn't he. It will rain today, won't it? E they have done the homework. Então, aqui a gente tem o present perfect. A gente tem, o auxiliar já está aqui. É só repetir ele na negativa também e repetir o sujeito. Ok? Não tem muito mistério. Realmente só tem que prestar atenção. Qual é o sujeito? Qual é, não tanto o verbo que está sendo usado, mas qual é o tempo verbal. O verbo não interessa. Claro, a não ser que tu tenha que responder essa pergunta depois. Mas, caso contrário, é só ver o tempo verbal e usar o auxiliar dele. Para lembrar de tudo isso, eu não vou passar todos os tempos e todos os auxiliares, porque cada tempo verbal tem seu vídeo, então confere lá o vídeo se ainda está com dúvida quais são os auxiliares de cada tempo, e depois volta para cá ou assiste depois do vídeo. Então, essas são as frases afirmativas com as tags negativas. Agora, então, antes de passar para o próximo, lembrando, sujeito, verbo, o tempo verbal, e depois a gente vai ter o auxiliar e o sujeito. Então, quando a gente tem frases negativas, a tag, a pergunta vai ser afirmativa. Então, vamos ver aquilo que eu falei de pedir a caneta.
né? Eu botei o asterisco porque se a gente está solicitando alguma coisa. Então, you don't have a pen. Do you? Na negativa é muito mais fácil da gente identificar o auxiliar. Por quê? Porque quando a gente faz negações no inglês, a gente coloca o not no auxiliar. Então, a gente já está com os verbos auxiliares aqui na negativa, é só tirar o not e colocar ele no final. E a mesma coisa, a gente tem que repetir o sujeito também. Então, you don't have a pen. Do you? Ou she can't cook. Então, aqui a gente tem o can, que vai ser colocado aqui. Can she? They don't have the book. Do they? He won't be late. Will he? You haven't finished the laundry. Have you? Então, de novo aqui, present perfect, vem só o have para cá. Won't, que é a contração de will not. Então, tem que prestar atenção nisso, porque muitos verbos, quando a gente está com essas frases aqui, vão estar contraídos. Não vai estar he will not be late. Né? No inglês coloquial, a gente junta essas negações. Então, fica won't, don't em vez de do not, doesn't em vez de does not. Então, é só prestar atenção aqui e repetir eles aqui no final dessas frases para fazer as perguntas. A gente poderia ter, né, uma pergunta realmente, por exemplo, can she cook? Mas se eu pergunto can she cook, eu realmente não sei a resposta. Eu realmente não sei, eu quero perguntar porque eu realmente quero saber se ela pode ou se ela não pode cozinhar, se ela consegue ou se ela não consegue. Agora, se eu pergunto, she can't cook, can she? Significa que eu acho, eu tenho quase certeza que ela não consegue cozinhar. E o que eu quero, na verdade, é uma confirmação disso. Então, essa vai ser a diferença de, realmente, perguntas, né, frases interrogativas para as question tags. Quando a gente está fazendo uma pergunta normal, a gente genuinamente quer saber a informação. A gente não sabe, está realmente pedindo algo que a gente não sabe, não conhece ou precisa saber. A mesma coisa aqui. Se eu vou perguntar para os alunos se eles têm os livros, ou falar se eles têm os livros, do they have the book? Eles têm o livro? Eu não sei, quero saber. Agora, se eu uso a question tag, they don't have the book, do they? Eu tenho quase, praticamente certeza que eles não têm o livro. Então, eu vou fazer isso. Poderia ser o contrário. They have the book, don't they? Esperando que eles realmente tenham o livro. Então, realmente essa é a grande diferença das perguntas convencionais para as question tags. Aqui a gente já espera um tipo de resposta. A gente só quer basicamente confirmar que a gente está certo. A gente raramente vai querer ouvir com a question tag que a gente está errado. Então, elas são usadas justamente para confirmar, ter certeza de uma informação que a gente já tem ou acha que tem. Ok? Então, por hoje é isso. Não esquece também de seguir lá meu Instagram, que eu estou postando curiosidades, fotos de viagens que eu já fiz, tem bastante coisa sobre comida também, muito legal. Segue lá então e bye bye, see you next time!